O trecho a seguir é parte de uma aula de Olavo de Carvalho. Realize os cursos e compre seus livros no site do Seminário de Filosofia antes que saia do ar. Os homens vulgares, não encontrando em si mesmos nenhuma força e nenhuma grandeza, não viam em torno senão fraqueza e pequenez. Isso quer dizer que esses homens vulgares não sentiam em si a força não apenas de socorrer os outros, mas não sentiam em si mesmos sequer a força de resolver seus próprios problemas. Então, sentiam-se acossados por perigos, pressões e necessidades e, automaticamente, livrar-se dessas pressões o quanto possível, resolver o seu próprio problema se tornava o único objetivo da sua vida. Ou seja, enquanto os heróis viviam numa espécie de efusão da sua força criadora que se espalhava para os outros, os homens do vulgo viviam uma vida negativa e uma vida centrada na autodefesa, no instinto de autoproteção acima de tudo. Ora, ninguém busca autoproteção se não está com medo. Então nós vemos que aqui o fator decisivo não é a agressividade e também não é a maldade, mas é o medo. Então a diferença entre a bondade e a maldade é, segundo Raveisson, a mesma diferença que existe entre a força e a fraqueza. Vocês viram que, se vocês olharem em torno e examinarem as pessoas do seu círculo social, você vai ver que um grande número delas vive realmente no sentido em que Raveisson chama homens do vulgo, os chama homens do vulgo, porque estão o tempo todo buscando alguma forma de proteção. E buscam proteção porque estão com medo. Uma proteção, por exemplo, é um emprego. Ao tornar-se um empregado, você se encaixa numa estrutura que o transcende, tá certo? E você acredita que a sua vida, desde que você obedeça, desde que você siga as regras, você estará protegido. Você terá um salário no fim do mês, você terá uma aposentadoria, você terá assistência médica, etc, etc, etc. É evidente que as pessoas que vivem para a autoproteção não estão menos sujeitas a perigos e dificuldades do que os outros. Ao contrário, quanto mais proteção você busca, mais você se sente amedrontado, e isto vai cada vez fechando você mais e mais, tá certo? Numa ilusão de autopiedade. E isto vai tornar você mal, no fim das contas. Eu me lembro que o Fritjof Fromm, contra o qual eu tenho várias objeções, mas que nem por isso deixa de ser um grande homem, dizia que o pecado tem 3 etapas: a ignorância, a fraqueza e a maldade. Primeiro, ignorância. Você não está informado de qual é a verdadeira estrutura da realidade e qual é a verdadeira constituição do ser humano. Segunda etapa, a fraqueza. Você fica com medo e começa a buscar a proteção. Na medida que você vive para a sua autoproteção, você recusa a solidariedade aos outros, você não corre riscos em defesa de quem quer que seja, e você começa com a maldade negativa e no fim você termina com a maldade ativa. Muitas vezes será necessário praticá-la para você se defender e apenas para você resguardar a sua posição. Note bem que esse resguardar a posição é em 100% dos casos totalmente imaginário. Quando você começa a viver a vida negativa, começa a viver para trás e com a autoproteção, você já está perdendo e você perderá necessariamente. Mesmo porque um dos mecanismos essenciais dessa vida baseada na autodefesa é o próprio medo de enxergar o perigo. Porque se você está acostumado a uma autodefesa física, daqui a pouco você se acostuma também com a autodefesa psíquica. Você não quer que o seu corpo seja ferido, prejudicado, danificado, etc, etc. Mas você também não quer que o seu equilíbrio psíquico seja danificado. Então você quer se manter num estado que se chama de homeostase, um estado de equilíbrio. A busca do estado de equilíbrio e a obsessão da normalidade fará você se defender contra as más notícias. Você não quer ver o perigo, porque o perigo, a simples visão do perigo te desequilibra. Quanto mais você está vivendo para a sua autoproteção, mais você se torna indefeso, porque você não terá coragem nem sequer de ver o perigo e de confessar que ele existe. O homem foi criado tal como ele é hoje, tá certo? E não houve modificação essencial da sua natureza ao longo dos tempos. Quando alguns estudiosos, psicólogos, citam como exemplo da maldade, da agressividade humana as guerras, eu tenho a impressão que eles jamais conversaram com um ex-combatente. Porque se você perguntar a todos os ex-combatentes, você tinha raiva dos exércitos adversários? Fala, não, eu tinha medo. Não é isso? E tão logo esse medo era apaziguado por uma trégua, isso aconteceu em todas as guerras,
Tão logo havia uma trégua que apaziguava momentaneamente o estado de medo, o que se via? Manifestações de solidariedade entre os exércitos dos dois campos. Essas manifestações eram espontâneas, ninguém ordenava que você fosse até a trincheira adversária, né, oferecer cigarro para o outro, né, ou oferecer uma lata de sardinhas, uma coisa assim. Mas esses fenômenos aconteceram em todas as guerras. Eles se tornaram notáveis, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, porque eles aconteciam com uma... Na Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheiras, onde nenhum dos exércitos conseguia avançar. Ficava um numa trincheira aqui, o outro trincheira do lado de lá, trocavam tiros durante certas horas e um não avançava nem o outro recuava. Então, por causa disso, houve uma longa convivência dos exércitos e esses casos, vamos dizer, de solidariedade e de amizade entre os soldados dos dois lados se tornaram célebres na Primeira Guerra, embora tenham acontecido também em todas as outras. Então, eu não creio que se possa explicar a conduta de nenhum soldado na guerra pelo ódio. Afinal de contas, como o sujeito poderia odiar milhões de pessoas que ele não conhece? Isso não faz sentido. O amor é quando o bem do outro é uma coisa que é tão importante para nós que é mais valioso do que a nossa própria vida. É muito simples. É a definição que Jesus deu, né? É você, se preciso, morrer pela pessoa que você ama, né? Mas o importante do negócio não está no morrer. Não é esse o ponto. É pelo que você morreu. Você tá entendendo? Então, aí, Santo Tomás de Aquino diz, o amor é o desejo de eternidade do ser amado. Quer dizer, você quer que aquela pessoa dure para sempre, que ela não seja extinta. Você está entendendo? Então, para conservar ela eternamente, você até morre. Você perde esta vida para que a outra ganhe a vida eterna. Então, o Santo Tomás de Aquino matou a charada. O amor é o desejo de imortalidade do ser amado. Você não suporta a ideia de que aquela pessoa vai morrer, vai sumir. Ela pode morrer nesta vida, mas você precisa ter, vamos dizer, a esperança, a certeza de que ela vai perdurar para sempre. Esse que é o negócio. No fundo é muito simples, né? Mas se você tirar o elemento de imortalidade, você não entende mais porra nenhuma. Ou não temos essa esperança, perdemos essa esperança. Hoje em dia é quase impossível você pensar em imortalidade, porque as pessoas acreditam que elas são imortais na vida terrestre. A vida terrestre é tão ampla para elas, é um negócio tão imenso. Se retira a imortalidade do ser humano, tudo fica incompreensível, absolutamente incompreensível. Porque, quer dizer, a imortalidade é uma das premissas do método filosófico. Então é só lembrar disso sempre, né? Quando você olhar para a pessoa que você ama, lembra, ela vai morrer. E o que nós podemos fazer para encontrar na outra vida?